Terror, a culpa é do Vini. Queridos, Melk, quando a gente fala de sonho, de quem que você lembra? José, né? Não tem como não lembrar dele. Você é um cara inteligente. No meu ponto de vista, o sonho é fundamental para a vida do ser humano ter sentido. O próprio Deus deu essa capacidade para o homem de sonhar, porque Deus sabe que é impossível um homem caminhar sem esperança. Então Deus deu essa capacidade ao homem de sonhar. Porque se um homem não sonha, provavelmente ele não vai ter mais força para caminhar. É impossível você caminhar sem esperança. Por isso que eu acredito, pastor Melk, que um dos lugares mais perigosos para um homem se estar não é, pastor Túlio, necessariamente no fundo do poço, mas no lugar onde o sonho dele se tornou realidade. Por quê, pastora Emily? Porque quando uma pessoa ainda não alcançou o que ela deseja, ela tem um porquê viver. Ela tem um porquê lutar. Um porquê ir para cima, Gleidson. Agora, quando a pessoa já alcançou tudo, se ela perder a habilidade de sonhar, talvez ali ela perde a vontade de viver. Tem gente, pastor Melk, que tem força para chegar, mas não sabe viver depois que chega. Tem gente que tem força para chegar, mas depois que chega, não sabe mais viver. Por isso que um homem não morre quando o coração dele para de bater. Um homem morre quando ele para de sonhar. Por isso que você precisa ser, ouça o que eu vou te falar, você precisa ser um eterno sonhador. Você tem que ser um eterno sonhador. Porque se você perder essa habilidade de sonhar, você vai perder a vontade de viver. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim: mantenha o sonho vivo. Pastor Melk, aproveitando esse gancho, eu quero falar das pessoas que têm lembranças maiores que os sonhos. Isso também é um problema. Quando as minhas lembranças são maiores que os meus sonhos, eu vou viver com saudosismo. Ai, aquela época, ai, aquela época. E olha aqui para mim, você não pode permitir que as lembranças sejam maiores que os seus sonhos. Você já viveu coisas incríveis no passado? Já viveu? Quem que já viveu coisas incríveis no passado? Mas você crê que Deus pode te surpreender no futuro? Então o seu sonho tem que ser maior que as suas lembranças. Por mais incrível que você já tenha vivido na vida, você sempre precisa acreditar. Vamos lá, Melk. Quantos anos você canta? Desde os 5 anos de idade, assim. Desde os 5 anos de idade. Eu te conheci através de uma canção que o Brasil provavelmente conheceu. Olha para mim, preciso de ti, Senhor. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de Pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Vini, aí foi a época que ele fumou um baseado, né? Caminhei e me perdi. É brincadeira. Ele ficou tímido. Ô Vini, você conheceu o Melk também por causa dessa música? Sim. Hã? Sim. Melk, quantos anos atrás você gravou essa música? 15 anos. 15 anos, ele falou que canta desde os 5. Foi a música que você teve mais sucesso. Essa foi. Agora você entende por que Deus te trouxe para Florianópolis e para o Get Worship? Eu entendo, pastor. Eu entendo porque Deus, ele tinha um novo dia. Aleluia! Era Deus falando assim. Lá atrás você acertou uma. Mas você não pode ficar com uma lembrança do passado
E não acreditar que eu posso fazer algo maior no teu futuro. E aí por isso que Deus te trouxe aqui, para te dar um novo dia. Então você consegue entender? Você precisa sempre acreditar que Deus pode te levar além. Amém? Amém. Então vamos lá, pastor Mel, que eu estou com vontade de pregar hoje. Amém, meu amigo. Hoje o culto acaba umas meia-noite. É brincadeira, é brincadeira. Vamos lá. Primeiro ponto. Coloca, por favor, Gênesis capítulo 37, eu não vou demorar. Versículo de número 3. Lê para a gente, Melk. Israel amava José mais do que amava todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Primeiro ponto. Nessa tradução, a túnica aparece de várias cores. Mas no texto original, a túnica aparece com uma túnica talar, de mangas longas, mangas compridas. Aqui dá para você fazer um louvor. Os irmãos não ficaram com inveja de José só porque José ganhou uma túnica. Porque todos os irmãos também tinham túnicas. A diferença é que a túnica que o pai deu para José, Vini, era uma túnica diferente. A túnica convencional, Mel, que vinha até o cotovelo, que era um manto, até o cotovelo. A túnica talar, túnica de mangas compridas, pastor Túlio, ocupava mais espaço. Pegou? Então os irmãos não ficaram com inveja porque José tinha uma túnica e eles não. Eles ficaram com inveja porque a túnica de José ocupava mais espaço. Era diferente. Pegou? Tem gente que não tem raiva de você. Tem gente que não se incomoda com você. Tem gente que se incomoda com o espaço que você começou a ocupar. É isso aí. Ah, você não pegou? Algumas pessoas querem ver você bem, mas elas não aceitam te ver melhor do que elas. Então você percebe? Os irmãos olham para José e percebem que a túnica dele é diferente, ocupa mais espaço, eles ficam com inveja de José. Porque enquanto você estiver ocupando o mesmo espaço, algumas pessoas serão suas amigas. Mas quando você mudar de nível, aí começa a competição. É por isso que tem gente que torce por você, desde que você não se torne maior do que elas. Porque se você se tornar maior do que algumas pessoas, elas não vão mais conseguir lidar com você com tranquilidade. E deixa eu ser sincero aqui com você. Se você não está querendo enfrentar críticas, pastor, eu sou crente, mas se fala mal de mim, o espírito do UFC me pega. É, porque tem gente que é assim, Vini. Ela é crente até alguém pisar no calo dela. Pisar, a pessoa... tem gente que é assim, porque de mim ninguém fala. Olha aqui para mim. Você não quer que ninguém fale de você? Você não quer que ninguém te critique? Vou te dar um conselho. Não seja ninguém. Se você não quer que falem de você, seja irrelevante. Você já viu alguém falando mal de um mendigo que está lá jogado e não faz nada, não fala nada, não é ninguém? Eu nunca vi também uma pessoa se incomodando com um mendigo que está lá jogado na rua e que não faz nada. Então, se você está querendo uma vida onde ninguém fale de você, não seja alguém relevante, não faça diferença. Porque se você começar a ocupar espaço, infelizmente, pessoas que não são resolvidas internamente vão começar a se incomodar com o espaço que você está ocupando. Faz parte do game, faz parte da vida. Então você precisa estar preparado para lidar
com esse tipo de situação. Agora, pastor Melk, olha que incrível. Coloca o texto para a gente. Perceba que os irmãos não conseguem conversar com José. Volta o versículo, por favor, 4. Lê para a gente, Melk. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Por causa do amor que o pai tinha, do presente que o pai havia dado, não tem diálogo na casa. O ambiente é hostil. Agora olha o que acontece no versículo de número 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. O ambiente era favorável? Não, completamente hostil. José era odiado. E no versículo 5 você está falando que José teve o quê? Um sonho. Mas o ambiente era confortável? Não. Era favorável? Não. O ambiente era hostil. Sim. Então o correto aqui era José ter um pesadelo. Exatamente. Hã? É isso aí. Aqui não era para José estar sonhando, aqui era para José acordar assim, vindo. Ah! Eu vi alguém querendo me matar. Mas o versículo 5 diz que José teve um pesadelo, Melk? Não, ele teve um sonho, pastor. Como José conseguiu sonhar em um ambiente hostil? Como, pastor? Não, eu que te perguntei. Eu devolvo para você. É porque Deus não depende de ambiente favorável para te entregar grande sonho. Se você quer aplaudir, aplauda ao Senhor. Não deixe que o pior momento da sua vida te convença que os melhores capítulos da sua história já passaram. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: no pior momento da sua vida, Deus pode te dar o maior sonho. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Oh, não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Wesley, José está tendo um pesadelo? Não, senhor. Está tendo o quê? Está tendo um sonho. Ele não permitiu que uma estação ruim definisse o futuro dele. Ele não permitiu que uma estação ruim interferisse na projeção futura dele. O que você não pode permitir é que uma estação difícil produza uma visão pequena do seu futuro. E muita gente, quando está num momento difícil, Jael, elas permitem que uma estação difícil produzam uma visão pequena do futuro delas. Eu não posso sonhar porque eu não estou numa fase boa. E Deus está te dando uma lição, que Ele pode te entregar grandes sonhos em momentos difíceis. Agora, Melk, pera, gente, isso aqui é poderoso. Vamos ver o que essa quadrilha fez. Tem um outro detalhe aqui que não tem no Google. Coloca o versículo 19, por favor. E disseram um ao outro: eis lá vem um sonhador mor. Eis lá vem o sonhador mor. Vini, José não era conhecido só como um sonhador. Sonhador mor. O que é mor? O maior. O mais. Agora você está entendendo que você não é só um cantor? Você é um cantor mor. Deus faz. Não, mas eu estou falando de tamanho. É brincadeira. Você é o nosso mor. É o nosso mor. O que é mor na Bíblia, Melk? O que é mor? Ele pensou que era voz. Deus faz. É o seu tamanho mesmo. É mor, nosso mor. Mor, agora tirando a brincadeira, mor na Bíblia fala especialista. Mateus. José não era só um sonhador. Ele era... Eu vou contextualizar, pastor Melk. Na Bíblia aparece copeiro mor, sonhador mor. Sabe o que é mor, Mateus?
é o maior naquilo que faz. Se ele não pegar, a gente pula lá. O problema não está no fato de José ser um sonhador. O problema é que José é o maior sonhador. Pegou? Sabe por que a quadrilha enxerga José como um problema? Por quê, pastor? Porque o sonho de José ultrapassou a expectativa que criaram sobre ele. Pegou? Quando você ultrapassa a expectativa que algumas pessoas projetam. Gledson, eu vou descer que eu estou sentindo Deus. Quando você ultrapassa a expectativa, Lavínia, você cresceu em Magé, Rio de Janeiro. Aí, então, tudo bem. Enquanto você sonhar lá em Magé, tudo legal. Agora, quando você começa a ter sonhos que ultrapassam a expectativa que criaram sobre você, aí, opa, peraí. Essa pessoa está sonhando muito além da posição dela. Então essa é a questão, Melk. Os irmãos olham para José, se ele não pegar, eu vou embora. Os irmãos olham para José e falam assim, esse cara não é só um sonhador, ele é o maior. E olha o que a quadrilha associou. Coloca, por favor, o versículo de número 6. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos. Opa, quem está falando agora? Os irmãos. Quem contou o sonho? José. Quem está falando agora? A quadrilha. Aí, Melk, olha o que a quadrilha associou o sonho. Continua esse versículo. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Você vai reinar sobre nós? Continua, Melk. Tu deveras terás domínio sobre nós? Você vai ficar com a cadeira do pai? Por isso ainda mais o odiavam. Melk, sabe qual que está o problema nesse texto? Qual, pastor? Se não pegar, a gente não volta na próxima segunda. É que é gente que não sonha, querendo interpretar sonho de sonhador. É isso aí. Quem sonhou? José. Mas quem está tentando interpretar o sonho? Os irmãos. É aqui que está o erro. Porque a maior cadeira que os irmãos conhecem é a cadeira de Jacó. Então quando José conta o sonho, os feixes de vocês se curvaram diante do meu. Lavínia, aí a quadrilha logo pensa, José está dando uma indireta, que quando o pai jubilar, quando o pai falecer, ele vai ocupar a cadeira do pai. Olha a pergunta que os irmãos fizeram, coloca o texto de novo. Então os irmãos disseram, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Vou traduzir, os irmãos estão falando, Jean, você vai ficar com a cadeira do pai? Então você já está falando que vai ser o herdeiro da cadeira do pai? Na cabeça dos irmãos, a maior cadeira é a cadeira do pai. Como o pai já tinha dado a túnica, os irmãos falaram, José é o preferido, e agora veio com essa história de sonho, então já está dando uma indireta que ele vai ficar com a cadeira do pai. E por isso, André, que eles fizeram de tudo para mandar José para longe da cadeira do pai. Porque na cabeça da quadrilha, o sonho falava da cadeira de Jacó. Só que os irmãos não sabiam que quanto mais eles afastavam José da cadeira de Jacó, mais perto José estava do que Deus tinha para ele. Até a câmera está com a mão levantada, Melk. Coloca Isaías 55, verso 8 e 9. Isso aqui é para você fazer Florianópolis tremer. Coloca, lê para a gente, pastor Melk. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os pensamentos mais altos do que
mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está falando? O O que eu vou fazer na sua vida é muito maior do que o que estão pensando. Bate na mão de uma... Alguém pegou ali. Bate na mão de umas 2 pessoas e fala assim: o que Deus vai fazer é maior do que estão pensando. Aleluia. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus fazer. Grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas, e grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tem muita gente tentando interpretar o teu futuro com base no único mundo que eles conhecem. Ah, você não viu? Gente, senta, senão vai virar vigília. Não permita Que o limite da visão de alguém que o limite da visão de alguém limite o seu destino. limite o seu destino. Deus está falando. Deus está falando. José, para eles, a cadeira de Jacó é tudo. Mas eu vou te mostrar que eu posso te levar além. Confiando em nosso Deus. Que o Senhor está trazendo, minha esposa grávida, e ninguém sabia, nós enfrentávamos um dilema com a saúde da minha filha. E num dia nós estávamos em São Paulo, no quarto, eu recebo um telefonema e alguém tentou profetizar contra o nosso sonho, que é a Helena. E ele começou a profetizar, e a palavra diz que a gente não pode julgar o profeta, mas a gente julga a profecia. E eu interrompi o que ele estava dizendo e eu disse: eu rejeito toda a palavra de morte contra a minha vida e contra a minha casa. Minha filha nascerá sã. E quanto mais os exames iam passando, o diagnóstico era contrário. Não era saúde, o diagnóstico era contrário. E todas as vezes que nós íamos fazer um ultrassom, eu voltava e cantava: Cristo cura sim. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. A gente ia, tinha um ultrassom, pastor, e eu voltava,
a gente não se desesperava, fazia o culto e falava: Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está cuidando. O diagnóstico era de cirurgia, o prognóstico de Deus vai ser curada. Sábado, o nosso sonho se realizou, pastor Raik. A Helena ganhou alta, está ganhando peso, minha esposa está lá em casa agora. Glória a Deus! Helena, para honra e glória do Senhor. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de amar. Levanta os seus olhos e vê. Olha na galeria, Vini! Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe o sangue de ouro. Unção de conquista. Lavínia, Vini, Melk. Jael, pastor Túlio, o problema é que muitas vezes nós contamos grandes sonhos para pessoas que só conhecem ambientes pequenos. Meu, que eu estou com tanta vontade de pregar. Você acha que José queria ter sido vendido? Não, Você acha que ele queria ter sido jogado na cova? também não. Você sabe o que os irmãos fizeram para que o pai acreditasse que José estava morto? Sim, eles pegaram a túnica, mancharam com o sangue de um cabrito e mostraram para o pai. E sabe o que isso significa? O que, pastor? Que eu não vou terminar a pregação hoje. É porque eu pensei, se eu for terminar, eu vou ter que resumir. E se eu resumir, eu vou tirar, pastor Isaías, a parte melhor da mensagem. Vocês não têm noção do que eu... Prego ou não prego, Rick? Prega, 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 prega. A voz do povo é a voz de Deus, pastor. Quem falou isso? Aqui, ó. Eu tô falando, todo mundo fala. É mentira? É pra acabar agora? Ou é pra ir até meia-noite? Ainda é segunda-feira. Ai, meu Deus do céu. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Quando finalizar o culto, eu quero que você se sente nas primeiras poltronas, que tem um momento só para você. Você vai conhecer a nossa visão, o nosso propósito. De coração, vocês querem que eu continue essa mensagem? Então eu te espero aqui na segunda que vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu te espero aqui na próxima segunda para a gente terminar essa mensagem. Milagre aconteceu! O culto acabou antes das 10.